Nesse momento é um vídeo dedicado a explicar a velocidade de propagação de uma onda. Você pode calcular essa velocidade fazendo a multiplicação de dois fatores, o comprimento de onda e a sua frequência. Vamos entender melhor isso então. A velocidade de uma onda, ela depende do meio pelo qual a onda se move. Então, a onda em uma corda vai ter uma velocidade, na água vai ser outro, no metal vai ser outro valor. Então, tudo isso muda. Seja qual for o meio, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência estão relacionados. Então, se o comprimento de onda é 1 metro, por exemplo, então vamos pegar aqui, ó, a distância entre essa crista e essa crista. Um comprimento de onda cuja distância corresponde a 1 metro, tamanho de um braço. E uma onda por segundo passa pelo ponto, ou seja, a cada 1 segundo tem uma crista passando por um determinado ponto. Então, a velocidade da onda será 1 metro por segundo, ou seja, 1 metro de comprimento multiplicado por uma onda a cada segundo. 1 vezes 1, 1, beleza? Vamos mais. Se o comprimento de onda é 3 metros e se duas cristas, olha aqui o elemento da frequência aparecendo, passam por um ponto fixo a cada segundo, então nós teremos 3 metros vezes duas ondas passam em 1 segundo. Nesse caso aqui, então, 3 vezes 2, 6 metros por segundo. Então, esse resultado, velocidade igual a lambda vezes f, porque lambda, ou seja, essa letra no alfabeto grego, ela representa o comprimento de onda, beleza? E o f é a frequência. Onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência da onda. Aqui do lado está dizendo que essa relação matemática, V igual a lambda F, ela faz muito sentido, porque durante cada vibração a onda ela viaja a distância de um comprimento de onda. No ar, esse produto da onda pela frequência é o mesmo para todas as frequências do som. Então, se o meio material é o mesmo como no ar, todas as frequências vão ter a mesma velocidade de propagação. É por isso que você não ouve as notas de um acorde antes das notas baixas. Então, apesar da frequência, por exemplo, da nota Dó, que é lá beirando os 320 Hz, e a nota Lá, que é 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo. Apesar de uma ter vibração maior do que a outra, como o meio material é o mesmo, todas elas vão viajar com a mesma velocidade de propagação, independente da frequência. Os sons todos chegam até você então no mesmo tempo. Ondas longas têm frequências mais baixas e ondas curtas têm frequências mais altas. Para deixar essa relação mais claro, então, vamos observar essa tabela. Você tem aqui um comprimento de onda de 2,13 e uma frequência de 160. Multiplica o comprimento de onda pela frequência, a velocidade dá 340 metros por segundo. Mas se você aumenta a frequência de onda, o comprimento de onda diminui proporcionalmente. Certinho? Então, olha só, a gente tem aqui um aumento e aqui a gente tem uma diminuição que é proporcional. Quando uma grandeza aumenta e outra diminui, nós estamos, então, falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Para compensar o aumento da frequência, há uma correspondente diminuição do comprimento de onda e, portanto, a multiplicação de 1,29 por 264 continua resultando no mesmo valor, 340 metros por segundo. Então, aqui a gente tem diferentes frequências, por exemplo, de notas musicais. O comprimento de onda dessas notas é alterado para compensar o aumento da frequência, resultando sempre numa mesma velocidade de propagação. Agora, uma situação para você pensar. Se uma onda
em água vibra para cima e para baixo 2 vezes a cada segundo e a distância entre os picos das ondas é 1,5 metro, qual é a frequência da onda, qual é o seu comprimento de onda e qual é a velocidade de propagação dessa onda. Com esses dados é muito fácil você analisar, porque a matemática dessas situações é bem simples, ok? O comprimento de onda é a distância entre dois elementos consecutivos, então se está dizendo que a distância entre dois picos ou duas cristas é 1,5 metros, então está aqui o comprimento de onda sendo substituído por 1,5 metros, certo? Se está dizendo que existem duas cristas, né? 2 picos a cada segundo, então nós temos a frequência de 2 Hz. 1,5 vezes 2, 3. Metros que multiplica Hz. Lembrando que Hz é o inverso, frequência é o inverso do período, ou seja, Hz é 1 sobre segundo. Então, a multiplicação de 1,5 por 2 dá 3, e metro que multiplica 1 sobre segundo, metro por segundo. Beleza? Qual é o comprimento de onda de uma onda sonora de 340 Hz, a frequência foi dada, quando a velocidade do ar é 340 metros por segundo? Anota os dados, porque nesse tipo de relação a gente precisa fazer uma manipulação matemática, porque agora a gente quer saber o comprimento de onda. Esse comprimento de onda vai ser o valor. Desculpa, aqui está perguntando, exatamente, qual é o comprimento de onda. O comprimento de onda ele deve ser de 1 metro. Então, a relação que a gente vai ter é exatamente essa daqui, ó, a multiplicação de 1 metro por 340, dando a velocidade de 340 metros por segundo. Beleza? Foi dado para você a frequência, foi dado a velocidade, então o comprimento de onda ele acaba sendo a divisão da velocidade pela frequência, beleza? Divisão de 340 por 340 dá 1 metro, beleza? Feito isso, deixa aí a sua resposta para essa pergunta. Como que você calcula a velocidade de uma onda? Escreva isso por extenso e também explicitando a relação matemática que permite fazer o cálculo dessa velocidade. Valeu!